Amém. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então, a célula, né, o seu GC, ele vai falar um pouco também sobre isso daqui, ó. Vocês sabem o que é isso? O que é? Tá aparecendo. Viram? Uma folha de louro. É uma folha. Porque tem uma passagem. Porque tem uma passagem na Bíblia. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre folha, não tem? Tem ou não? Sim? Então depois no final da célula vocês me lembram de falar sobre a folha. O que eu quero contar para vocês, gente, é uma coisa que são quatro coisas que eu quero contar para vocês primeiro, antes da gente entrar na palavra. Primeiro é assim, nesse período da pandemia, teve uma fábrica aqui no Brasil que ela conseguiu fazer um contrato de exportação. E ela produz toalhas e lençóis, tá? Só que o que acontece? O dono dessa empresa, o dono mesmo, majoritário, ele tem 65 anos, tá? E ele é uma pessoa boa, então ele acha assim que tem que dar oportunidade para várias pessoas. Então ele contratou vários funcionários que tinham mais idade, entendeu? E poucos jovens, né? Aí o que aconteceu? Ele tinha essa produção, começou a pandemia e ele teve que dispensar os funcionários. Ele praticamente dispensou todos, gente, só ficou 2. Imagine, 2. Tá certo que é tudo automatizado, então não tá muito problema. Seria mais esses 2 rapazes, eles terem só que manusear as máquinas, controlar o desenvolvimento deles, tá? E como ele também é desse grupo de risco, ele também ficou em casa. E daí ele passou a filha dele para cuidar da parte comercial, dos contatos, e o filho dele na parte da logística, das entregas. Então não dava para o filho dele ficar olhando os funcionários trabalhar, nem a filha, né? Sempre com uns contatos e tal. E não tinha supervisor, era só os 2 rapazes controlando as máquinas. Aí o que aconteceu? O Márcio, ele trabalhava super bem, eles têm diferença pouca de idade, tá? Um tem 42, outro tem 45, então são bem jovens, né? E assim, o Márcio trabalhava, produziu um monte, eles tiveram que fazer hora extra. Então, sem supervisão, o Márcio trabalhava pra caramba, gente. Agora, o Alexandre, gente, quando ele viu que não tinha supervisão, toda hora ele ia no banheiro, toda hora ele ia tomar café, sabe? Ia sentava lá, ficava comendo bolacha com café. Igual o Rafael. Entendeu? Só que, gente, o que aconteceu é que não dava conta dessa produção, entendeu? Aí, quando o filho dele começou a ver que a coisa não estava indo, o filho dele teve que tomar uma atitude, não é verdade? E contou para o pai, tá? Daí, quando chegou no dia do pagamento, o pai dele chegou lá e chamou os 2, na hora que ele ia pagar, porque ele ia pagar o salário mais as horas extras, né? Então, ele chamou os 2, o Márcio e o Alexandre, e daí ele pegou e falou assim, olha, eu deixei o meu filho aqui cuidando das coisas, ele não podia ficar olhando, eu não tinha supervisão, ficou vocês 2 aí, né? E aconteceu isso, a produção não foi suficiente, mas o que aconteceu? O meu filho, ele veio aqui no fim da noite, ele produziu, ele veio no sábado, ele veio no domingo, e deu tudo certo. No final, meu filho ajudou, meu filho fez essa maior parte e conseguimos entregar. E estou muito feliz porque a exportação saiu, deu tudo certo. E tá aqui o salário dos 2. Ele pagou certinho para os 2, o salário inteiro, ele pagou as horas extras, tudo certinho, certo? Essa é a primeira coisa que eu queria contar para vocês. A segunda coisa, acho que eu não sei se vocês viram, mas em outro país, aí eu não lembro se era na Noruega, sei lá, não lembro. Eu sei que teve um casal que eles são youtubers, então eles são muito conhecidos. E eles têm já 2 filhos, e aí, eles, há 2 anos atrás, eles falaram que eles iam adotar uma criança, sabe aquela coisa, né?
todo mundo está adotando, é bonito adotar uma criança. Daí eles foram lá e resolveram adotar uma criança pequena, né? Uma criança, já tinha meses, 7 meses, 8 meses. Eles adotaram, levaram para casa, registraram a criança e foram indo. Quando a criança estava mais ou menos com 2 anos, eles descobriram que a criança tinha autismo, que é uma doença difícil, é difícil de tratar, e o grau que ele tinha ia trazer bastante dificuldade para ele aprender e para eles cuidarem. Daí que eles fizeram? Eles se desculparam na internet, né, nas redes sociais, que eles são muito conhecidos, tem vários seguidores, e eles falaram, olha, a gente queria adotar, mas a gente não estava preparado psicologicamente uma criança que tivesse um problema. Então, o que eles fizeram? Eles entraram com o processo e eles devolveram a criança para o orfanato, tá? E que mais? A terceira coisa que eu queria contar para vocês é sobre cozinha. As meninas, os meninos também, hoje em dia os meninos são chefe de cozinha, bem, né? É o seguinte, quando você pega e quer fazer, por exemplo, um purê de batatas, você pega várias batatas, descasca, cozinha, mistura tudo, a massa, tempera bem gostoso. Aí vamos dizer que você fez, os meninos fizeram um purê de batata, delícia para as esposas. As esposas sentaram e falaram assim, eu não queria purê de batata, eu queria batata frita, não queria purê de batata. Queria que vocês pensassem, tem como vocês desfazerem o purê de batata para fazer a batata frita, fazer o purê de batata voltar a ser batata? Né? É uma coisa para vocês pensarem. Se a batata virar purê, eu acho que não sei. Imagina desfazer. Desfazer é difícil. Realmente ficou difícil, hein? E a outra coisa que eu queria contar para vocês é uma historinha que contaram para mim uma vez. Que é o seguinte, tinha uma mulher muito fervorosa e que ela também mexia muito com cozinha, ela fazia bolo para festas e tal. E daí ela decidiu que ela ia fazer um bolo para Jesus, porque ela amava Jesus. Acho que vocês até ouviram já essa história. E ela fez um bolo de chocolate maravilhoso, gente, uma cobertura maravilhosa. E ela falou, vou fazer esse bolo. Ela ficou a vida inteira procurando os melhores ingredientes, as melhores formas de fazer, né, tanto o recheio, mas também deixar bem enfeitadinho. E ela levou lá para Jesus, ela foi lá no céu e levou para Jesus. Quando ela chegou lá, ela falou assim, olha Jesus, eu passei a minha vida fazendo esse bolo para o Senhor. Olha aqui, ó, um bolo de chocolate, ó, maravilhoso. Aí Jesus olhou para ela e Jesus falou assim, Pedro, vem aqui, anjo Gabriel, vem aqui. Vocês gostam de chocolate? Eles falaram, ele falou, então fica para vocês esse bolo, porque eu detesto chocolate, me dá até azia, tá? Então essas são as histórias que eu deixei para vocês pensarem, tá? Agora nós vamos para a palavra que está em Atos. Se vocês tiverem com a Bíblia, é Atos 15. Tá todo mundo conseguindo ouvir bem aí, gente? Estão conseguindo ouvir bem a Beatriz? Tá travando um pouco com vocês ou só um pouco? Não, um pouquinho. Tá um pouco fora de sinal. Mas deu para entender? Eu achei que Deu sim. Beleza. Ok. Então nós estamos em Atos 15, ok? Quem já pegou a Bíblia, tudo bem? Richelle, boa noite. A paz. Paz, Richelle, tudo bem? Boa noite, a paz. Paz, tudo. Nós estamos aqui em Atos 15, tá? Então, aqui em Atos, nós estamos naquela parte que Paulo foi fazer a primeira viagem missionária, como a gente fala, né? Então, ele foi em várias cidades, na verdade, ele foi praticamente na civilização ali toda, que conhecia os países mais próximos e tal, e eles voltaram super felizes, Paulo e os que foram, né, os amigos que foram junto, contando as maravilhas, dos prodígios que o Senhor fez e que o Senhor estava fazendo na vida dos gentios. Porque até então as coisas eram feitas para os judeus. Mas aí teve uma ocasião que Pedro sonhou, porque ele estava com muita fome, ele deitou e dormiu. E daí ele viu um lençol cheio de animais, que eram os animais considerados impuros para os judeus.
E daí a voz falava, Pedro, mata e come. Daí ele falou assim, não, não vou comer coisa impura. E assim foi várias vezes. Até que ele acordou e entendeu que o Senhor também veio para os gentios. Então eles começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus aos gentios. Então nessa viagem missionária eles fizeram milagres, várias pessoas se converteram. Só que estava acontecendo uma coisa muito chata, gente, que os judeus, não sei se porquê, eles contestavam o que Paulo falava. Paulo ensinava, não era nem com o Novo Testamento, ele ensinava com o Pentateuco, né, com os profetas e tal, explicava a vinda de Jesus, falava de tudo que Jesus fez, de que ele morreu, ressuscitou, que havia salvação, que não era mais como era na lei, a lei que na verdade ninguém conseguia cumprir, ninguém conseguiu cumprir, mas que Jesus veio trazer um tempo novo, o tempo da graça, uma nova dispensação. Mas os judeus, eles, era igual Paulo, né, no começo, era tudo do contra, eles tinham o quê? Não tem gente assim, você fala uma coisa, a pessoa nem escuta o que você falou, e ela já quer rebater. Então estava acontecendo muito disso. E pior, essas pessoas que não conheciam perfeitamente o Evangelho da Graça, eles estavam querendo inserir no ensino do Evangelho da Graça coisas daquela lei, daquela dispensação antiga. Então, acho que a maioria sabe que os judeus, quando eles tinham 8 dias de vida, eles eram circuncidados. Porque essa aliança da circuncisão é uma aliança que o Senhor fez, né, com o povo dele, o povo judeu. Então, era praxe. Então, vamos supor, para você estar dentro daquela aliança do tempo de Moisés, né, a aliança do Antigo Testamento, você tinha que ser circuncidado. Mas os gentios, eles não eram judeus, eles não estavam debaixo dessa aliança. Então, essas pessoas quiseram impor para os gentios que fossem circuncidados. Imagine os meninos aqui do grupo, aqui, né, do GC, tendo que ser circuncidado, né? Voltar aos rudimentos antigos. Então aqui, em Atos 15:1, fala assim, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão, tá? Aí, no 3, fala que eles foram acompanhando eles, conforme eles foram subindo para Jerusalém, e no caminho eles iam contando da conversão dos gentios, e todo mundo muito alegre com isso. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram bem recebidos, também relataram tudo o que o Senhor tinha feito. Mas lá tinha a seita dos fariseus, que era a antiga, de onde Paulo era, na verdade. Aquelas pessoas estritamente conhecedoras das doutrinas, conhecedoras da lei, que achavam que tinha que seguir tudo ipsilíteres, entendeu? Aquelas pessoas que quando ia dar o dízimo era até, sei lá, até do orégano. Você pegava o orégano e você parava até as folhinhas. Eram as pessoas assim, muito, né, legalistas. Que queriam que observasse a lei de Moisés. E aí eles conversaram lá, oraram ao Senhor e tudo mais. E daí eles viram, aqui no Atos 15:10, fala assim, o que eles decidiram, tá? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar, e nem nós? E no 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, ou seja, os judeus foram salvos pela graça e também os judeus, tá? Então, a palavra de hoje é justamente sobre isso, sobre a lei e sobre a graça, tá? Por quê? Porque é muito importante que cada um de nós entendamos o que é a graça. É de suma importância que a gente tenha consciência plena disso. Isso é um dos fundamentos, vamos dizer assim, do Evangelho, é um dos fundamentos, tá? Aí a gente tem que pensar qual a diferença da graça
e da lei. Porque se a gente for olhar nas igrejas em geral, na nossa vida, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente escuta, está muito misturado. As pessoas misturam demais coisas da graça e coisas da lei, né? Então, todos nós fomos salvos, e fomos salvos por quê? Todos nós cremos num Senhor. Foi pela fé que nós cremos, não foi? E essa fé não veio de nós, porque pensem, antes de vocês se converterem, a gente estava no engano, né? A gente era pessoas meia boca com Deus, a gente acreditava em Deus porque é comum, ouvíamos falar de Jesus porque ele é muito famoso, muito conhecido, mas nós não tínhamos vida com Deus. Aí Deus, nosso Pai, ele nos amou tanto, ele decidiu, e o Espírito Santo veio e nos convenceu do pecado. Ele convenceu a gente que nós éramos pessoas 100% podres, pecadoras. Por melhor que nós fôssemos, por mais justos diante dos homens, nós éramos podres. Eu me lembro assim que na minha conversão, quando eu descobri que eu era pecadora, me doeu tanto, mas me doeu tanto, que eu chorei muito no dia da minha conversão. Eu chorei porque falei, nossa, sou eu que sou podre. Eu não sabia que eu era podre daquele jeito, gente. Eu não sabia que diante da santidade de Deus, eu era daquele jeito. Eu achava que eu era uma pessoa legal, que era uma pessoa justa, uma pessoa boa. Me doeu muito, eu chorei muito. Só que depois eu me alegrei demais, porque eu soube que desde que, sei lá, quando o mundo foi feito, o Senhor já tinha me amado o suficiente para que o próprio Filho do Senhor viesse e morresse na cruz por mim. Foi uma coisa assim, uma revelação do Espírito Santo. Foi pela fé. A gente, assim, porque naquele momento eu nem conhecia o Senhor direito, né? Eu simplesmente acreditei naquilo, assim como foi com vocês todos. E naquele momento em que eu criei, muito embora eu ainda tinha desvios de caráter, muito embora eu ainda não tinha um palavreado bonito, muito embora eu ainda tinha sentimentos que não eram legais, muito embora eu tivesse pensamentos que não eram adequados, ainda assim, o Espírito Santo veio habitar em mim. Na hora que você creu em Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Então, hoje, desde aquele dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você e Deus, posso dizer assim, vocês são um. Vocês estão juntos. Por isso que eu contei a história do purê. Vocês estão amalgamados. O purê não tem mais como desfazer. Vocês estão juntos para sempre. Eu sei que tem gente que a gente conhece que dá uma fugidinha, né? Porque conforme o Senhor vai tratando a gente, vai tratando o nosso caráter, tratando as nossas debilidades, vai doendo, a pessoa espana. Eu também já fiz isso, porque dói. Mas ainda assim, nós continuamos sendo filhos. Porque uma coisa eu falo para você, a salvação é pela graça, a gente não fez nada. A gente nem merecia nada. O Senhor que nos alcançou, porque Ele nos amou. E depois que nós somos feitos filhos de Deus, filhas de Deus, jamais, depois que nós somos adotados pelo Senhor, jamais o Senhor vai fazer como aquele casal que devolveu o filho. Jesus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, jamais vai nos devolver. Nunca. A salvação é um dom eterno. Ninguém tira da gente. Mesmo que um dia a gente fique magoado com alguma coisa e fique desigrejado, vamos dizer, afastado um pouco, magoadinho, jamais nós deixamos de ser filhos. Uma vez filhos, filhos para sempre. Entendeu? Mesmo nós sendo adotados, como aquela criança, mesmo nós sermos doentes, porque nós não somos perfeitos, aqui na terra nós não somos perfeitos.
Mas para Deus, quando Ele olha para nós, a gente tem que deixar muito claro isso, Ele não vê como o homem vê. Ele não olha para a gente como nós somos de verdade, assim, podre, pessoas que faz umas treta, pessoas que às vezes não trabalham tanto certinho como devia. Ele não olha para isso. Quando Ele olha para nós, Ele olha o nosso Salvador. Ele olha Jesus. Nós refletimos Jesus. Por causa de nós refletirmos Jesus, nós podemos nos achegar ao Pai. Sem medo e sem intermediário. Então, não precisa também ter medo do Senhor. Porque às vezes há algumas pessoas que elas querem voltar para o tempo da lei, vamos dizer assim. Eles acham que eles não estão o suficientemente bons ou suficientemente santos para buscar o Senhor. E eles esquecem que todos nós somos ministros e sacerdotes do Senhor. Quando o Senhor olha para nós, Ele não lembra dos nossos pecados estão apagados. Os pecados que já fizemos, os pecados que fizemos hoje e o que nós vamos fazer até a gente ir para a glória e ser arrebatado pelo Senhor. Nossos pecados pela cruz, a cruz foi um sacrifício perfeito, está tudo consumado. Quando o Senhor olha para nós, você sabe o que nós somos? Santos. Nós somos santos. Por incrível que pareça, essa pessoa que vos fala, com os defeitos que tem, são muitos, vocês não conhecem, mas quem mora comigo sabe. Essa pessoa que vos fala é santa. Vocês todos são santos. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas, elas andam igual essas pessoas que esses judeus queriam colocar naquele povo de Atos. Eles queriam colocar um jugo na serviço da pessoa. Olha, você tem que fazer isso. Deus manda te dizer, você está em pecado. Jamais o Senhor faria uma acusação dessas para nós, gente. Jamais. O Senhor nos ama e nos corrige. Ele nos corrige. Através do Espírito Santo que habita em nós. E o modo como o Senhor nos corrige, gente, é muito amoroso. Às vezes a gente tem alguns conflitos com os irmãos da igreja, que é normal, porque nós somos família, e família tem isso. E dessa maneira, nós vamos sendo moldados. Isso eu acho que todo mundo já passou. Eu passei por várias igrejas, e essa coisa de espanar também é porque quando a gente tem um atrito com o irmão, a gente às vezes se magoa, tal. Mas é o trabalhar do Senhor, é assim que o Senhor trabalha para mudar o nosso caráter, para que nós chegamos a ser imagem e semelhança de Jesus. Mas isso não invalida o amor do Senhor por nós. E depois, conforme você vai tendo mais intimidade com o Espírito Santo, Ele vai falando para você, lá no seu interior, vai te curando disso e vai te transformando. Porque Deus é amor. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Lembrei. E conforme a gente vai mergulhando na graça do Senhor, entendendo a graça do Senhor e principalmente sabendo que somos amados, vem de dentro de nós uma coisa que se chama, que está lá na palavra, né, no estudo do GC, que é obedecer em amor. Não precisa ninguém colocar uma doutrina e falar assim, não use roupa escandalosa, não ande com sensualidade, entendeu? Não tem os meninos que saem lá, fica tudo lá assim, né, tal. Não precisa ninguém falar. Conforme o menino vai ficando crente, não precisa ninguém falar, não, você tem que usar tal roupa. Não precisa. Não, pare com esse comportamento, para de olhar as meninas quando você passa. Não precisa, porque o próprio Espírito Santo vai transformando a pessoa. E a pessoa, por amor a Jesus, ela quer ser transformada. Quantas vezes a gente ora e fala assim, Deus, muda isso em mim, eu não posso. Eu até falava assim que eu estava envergonhando o nome de Jesus. Sabe, alguma coisa que você fala, uma piada que você conta, você fala, meu Deus, estou envergonhando o Evangelho de Jesus. Estou sendo escândalo, né? Tipo, se alguém souber que eu sou crente. Então, não precisa ninguém colocar uma lei sobre você, um julgo, uma acusação.
Não precisa ver ninguém falar, Deus manda te dizer. Porque Deus não manda te dizer, Ele mora dentro de você. Por isso também que é importante que a gente fale aquelas disciplinas espirituais, porque quanto mais você medita no Senhor, fica quietinho e ouve o Senhor, mais que você é transformado, tá? Então, o que eu queria deixar claro para vocês, todos nós somos perdoados 100%. Todos nós somos santos, porque o Senhor, quando olha para nós, vê Jesus. Outra coisa, nós somos filhos, e o filho, gente, quem tem filho, acho que a maioria tem filho, o filho, ele tem tudo pelo pai, ele tem tudo, gente, tem tudo, entendeu? E filho é para sempre. E se o filho tem tudo, se o pai faz tudo pelo filho, você pode viver no descanso. Confiar no amor do Senhor e confiar na graça, no favor imerecido do Senhor, é viver no descanso. Que nem agora, nós estamos nessa pandemia, a gente não pode sair lá fora, a gente não pode buscar outra profissão, a gente não pode trabalhar em muitas coisas. Depende do quê? Depende das circunstâncias. É um momento assim que o Senhor proporcionou. Para quê? Seria o caso de todo mundo no seu devocional falar: Senhor, já que eu estou em casa, me permita conhecer mais o Senhor, mergulhar mais no Senhor, estar mais cheias do Senhor e conhecer os propósitos do Senhor. Eu garanto para vocês, porque isso aconteceu muito comigo, porque antes era bem aquela coisa do que eu não tenho tempo, Mas aí agora eu tinha tempo, não é? Estou em casa. Por que será, Eu até já falei também que eu também tenha pedido um ano sabático, Mas vocês também, mesmo que vocês não tenham pedido um ano sabático, é tempo agora de vocês confiarem. O Senhor te ama demais. O Espírito Santo habita em você e Ele te ama demais. Ele quer estar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer te acarinhar, Ele quer te abraçar, Ele quer te pegar no colo. Não é pra gente ficar nervoso, espavorido, preocupado. Lança isso tudo fora. Aproveita que hoje você não pode fazer nada, você não tem domínio. Mergulha no Senhor. É a época que a gente não adianta ficar preocupado, e nem deve ficar preocupado assim, que dia vai voltar. Todo dia eu recebo e-mail de cliente falando que dia vai abrir, o banco vai abrir que dia. Ninguém sabe, a gente não sabe nem se vai abrir algum dia, não é verdade? A gente não tem autoridade nenhuma sobre isso. E nem precisa ficar falando, Deus, acaba esse tempo, não estou aguentando. Não precisa, Ele sabe do que você precisa. Talvez seja a hora da gente perguntar para Ele o que Ele está querendo tratar com a gente. Nossa intimidade com o Senhor. A gente não sabe se daqui a alguns anos nós vamos entrar num período difícil para a igreja, porque no Brasil está de boas, mas aí fora não. Então, vai ser importante nós estarmos em comunhão com o Senhor, E outra coisa também que eu ia falar, às vezes a gente vai para uma igreja, qualquer igreja, e a gente acha que a gente tem que fazer coisas para o Senhor. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que varrer o chão, eu tenho que dar alimento, eu tenho que discipular alguém, eu tenho que liderar, eu tenho mil coisas. Eu quero falar para vocês o seguinte, é excelente quando você participa de tudo em qualquer igreja. Que nem eu estou chegando na Lagoinha agora, E é extremamente importante que eu participe de tudo que eu puder. Por quê? Porque se o Senhor me plantou agora aqui na Lagoinha, é porque Ele quer me ensinar coisas aqui da Lagoinha. As coisas velhas se passaram. O conhecimento que eu recebi está guardado muito bem, mas o Senhor já falou, agora aquela porta se fechou, vai abrir uma nova porta. A nova porta, gente, é a gente conhecer tudo que puder sobre a Lagoinha. Como eles creem na graça. Nessa nova caminhada é importante que a gente participe das coisas, para a gente conhecer os irmãos, a gente nos ajudar uns aos outros, tá? Mas, sem ficar com aquela peso de que você tem que fazer coisas para Deus, de que você tem que fazer coisas para agradar a Deus, que você tem que cumprir os propósitos de Deus, que você tem que fazer a obra de Deus. Porque o que é a obra de Deus? A obra de Deus
é, na verdade, aquilo que o Espírito Santo requer de você. Até pouco tempo, eu ia nas igrejas, participava de tudo, mas não estava claro para mim o que o Senhor queria de mim. Não estava claro. E faz, 20 anos que eu sou crente, não estava claro. Hoje em dia, eu sei qual é o propósito do Senhor para a minha vida, mas faz pouco tempo, tá? E daí, naquilo que o Senhor pede para você, pode ser uma coisa mínima. Vamos dizer que o Senhor pediu, sei lá, para o Fabiano ajudar um vizinho a construir um muro. Ou que pediu, sei lá, para a Luzinei a fazer um chá para uma vizinha. É isso, vamos supor, tá? Vamos supor que isso é o propósito de vida de vocês. A partir do momento que você terminou aquilo, para Deus, você já fez o 100%. Porque também, se você achar que você tem que fazer coisas e coisas para o Senhor, isso não é graça. Isso é lei. E, aliás, tudo que você faz na força do seu braço, naquilo que você acha, é lei. Porque a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, é o Espírito Santo que vive em nós. Ele que te direciona, sabe? Então, não adianta aquelas pessoas se matarem, ir para os hospitais e fazer coisas, e visitar os irmãos, e ficar de joelho, coisas de oração, e promover um monte de coisa, se aquilo não tem direção do Senhor. O Senhor não requer de nós coisas que nos tragam esforço humano. O Senhor requer que você cumpra aquilo que Ele te pediu. Então, vamos dizer, o Senhor pediu uma coisa para o Fabiano. Então, não sei o que é, né? Mas se você busca o Senhor vai te falar, olha, seu propósito de vida, Fabiano, é tal coisa. A partir do momento que, sem peso, você cumprir aquilo, o Senhor que vai te levar a fazer, na verdade, está cumprindo o seu propósito 100%. Você não precisa ser um apóstolo, abridor de igrejas, entendeu? Você tem que cumprir aquilo que o Senhor determinou para você, que é diferente, cada um é diferente. E assim por diante. O Osmar, a Fabiana, também. O Senhor tem propósito na vida de vocês? Tem, mas não é igual. E não é desmerecedor ou é de grande coisa, assim, o nosso propósito não é fazer coisas grandes que apareçam. A Silvânia, o Jorge, a Luzinei, o José, a Juliana, o Rafa, a Jennifer. Cabe a nós buscar do Senhor isso e fazer tudo na força do Senhor, ok? Então, tudo aquilo que o Senhor pede para você fazer uma vida inteira, quando você cumpre, já está feito 100%, tá? E, então, eu quero dizer assim, que a gente tem que estar sempre atento. Se nós estamos na graça ou se nós estamos na lei. Porque a partir do momento que você vive na lei, você está, vamos dizer, usar uma palavra feia, até ruim, você está desmerecendo o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que o sacrifício dele não é nada.